Fala rapaziada, continuando a nossa prosa. Hoje nós faremos as aulas 11 e 12, aulas em que nós comentaremos sobre propriedade privada num primeiro momento, socialização num segundo momento, e o título da aula é Liberdade, Propriedade, Fraternidade. Bom pessoal, como eu disse agora, nós trabalharemos nessa aula, num primeiro momento, como os grandes pensadores aqui apontados discutiram esta instituição social, que é a mais importante do sistema capitalista, chamada propriedade privada. Começaremos a nossa conversa então com Jean-Jacques Rousseau. Como é que o Rousseau discute a propriedade privada, gente? O Rousseau vai nos dizer que a propriedade privada, ela surge num segundo momento. Haveria um momento em que as pessoas viveriam sem essa noção de propriedade privada, sem essa noção de que elas são donas das coisas. Haveria então pequenos agrupamentos humanos. Com o tempo, esses agrupamentos humanos iam aumentando de tamanho, porque o crescimento populacional vem. O aumento populacional gera a necessidade de ampliação da sustentação das demandas, como por exemplo o cultivo da terra. Eu tenho mais gente para comer, preciso de mais terra para plantar. Então, o aumento populacional gera a necessidade da expansão territorial para o cultivo da terra. Isso acontece no meu agrupamento, acontece no agrupamento do outro e assim por diante. Nesse momento, o homem, segundo Rousseau, é bom. O homem, e aí nós chamamos isso de mito do bom selvagem. O homem, no contato com a natureza, o homem, antes do surgimento da propriedade privada, é um homem bom. É um homem que tem uma bondade que é da tua essência, é da tua natureza humana. Voltando então, a expansão territorial gera a aproximação dos agrupamentos. Quando o meu agrupamento encontra com o agrupamento do estranho, eu necessito de mais terras para poder plantar, para dar de comer para o meu agrupamento, e eles também. Gera o quê? Opa, aqui é meu, não é seu. Gera o quê com essas ideias de meu e seu? Gera a propriedade privada. O Estado, então, segundo Jean-Jacques Rousseau, surge para proteger esta propriedade privada, que tem a ver com a propriedade privada territorial. À medida em que a propriedade privada agora está protegida, nasce no homem a ganância, nasce no homem a cobiça, nasce no homem a ambição, nasce no homem o desejo de acumular mais propriedades privadas. Tempinho pro café. Então vejam vocês, a necessidade de mais propriedades privadas gera desigualdade social. Se eu tenho mais propriedade privada e você tem menos propriedade privada, isso significa que eu sou mais livre e que você é menos livre. Você sendo então mais livre e menos livre, isso é desigual, né? O Rousseau coloca, isso está errado. Então é necessário pensar um terceiro momento em que a sociedade se organizaria de uma forma mais igualitária, de uma forma em que a liberdade fosse plena para todos, né? Igual para todos. Que é um assunto, gente, que vocês vão tratar nas aulas de filosofia política contratualista. Para nós aqui, o que importa é entender que, segundo Jean-Jacques Rousseau, o surgimento da propriedade privada se dá socialmente, com o avanço, com a história, com o surgimento das novas demandas. Pronto. Vamos falar agora sobre a propriedade privada à luz do pensamento de John Locke. Diferentemente de Rousseau, John Locke vai entender que a propriedade privada não é um fenômeno social, não surge da própria história, das próprias necessidades. A propriedade privada surge porque é da natureza humana querer ter as coisas.
é da natureza humana sentir-se dono das coisas. Então vejam só, enquanto num caso a propriedade privada é um acontecimento social, no outro caso a propriedade privada, agora com John Locke, é uma característica natural do ser, é espontâneo. E agora, gente, falaremos, ainda no contexto da propriedade privada, falaremos de Friedrich Engels. Vejam só, gente, para o Friedrich Engels, eu tenho alguns momentos relativos à propriedade privada que a gente pode pensar. Primeiro, nas sociedades agrárias, a propriedade privada, ela estava em questões menores, do tipo os utensílios de caça, os utensílios de pesca, eram aquelas ferramentas que eu ia usar para trabalhar, para pescar, para, enfim, caçar. O resto era tudo coletivo. A propriedade comum era que prosperava, que vigorava, etc. Casas, canoas, nas hortas. Já com as sociedades modernas, a propriedade privada se potencializa em detrimento da propriedade comum. Hoje, as sociedades se organizam muito mais em torno das propriedades privadas do que aquilo que é coletivo. Portanto, há uma inversão de valores com a potencialização da propriedade privada. Bom, agora, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte. Nesse momento em que nós temos a discussão da propriedade privada colocada, quando eu entendo que a propriedade privada é natural no ser humano, como pensa John Locke, eu estou dizendo que a propriedade privada, ela obedece a uma lei natural, a uma lei que está na natureza humana. É uma lei do bicho-homem, ser dono das coisas. Isso, na sociologia, nós chamamos de justnaturalismo. A palavra jus mais naturale, jus mais naturale, junta, aglutina, a portuguesa fica justnaturalismo. O que é o justnaturalismo? Conjunto de leis que correspondem aos princípios e regras que, independente das circunstâncias históricas, são sempre compatíveis com a essência da natureza humana. Não muda. Pode ser hoje, daqui a 200 anos, a 200 anos atrás. Para quem entende que a propriedade privada é natural, como John Locke, a propriedade privada, portanto, é um justnaturalismo. Agora vejam só, há também o direito positivo. O direito positivo, ele vai defender que o Estado possui um conjunto de regras. E é este conjunto de regras que a gente define como direito positivo. Se a gente pensar que o Estado instituiu a propriedade privada, que o Estado regulou, legalizou a propriedade privada, como pensa Jean-Jacques Rousseau, nós entendemos então que a propriedade privada é um direito positivo e, portanto, não um justnaturalismo. Olha só, vou ler para vocês aqui a definição de direito positivo, muito tranquila. Conjunto de princípios e regras estabelecidos pelo Estado. Justnaturalismo, leis compatíveis com a essência da natureza humana. Direito positivo, conjunto de leis do Estado. Vale destaque, aproveitando a discussão, que há justnaturalismos que são colocados como regras de direito positivo. Por exemplo, o direito à vida, o direito de proteção da própria vida é um direito natural, é da natureza humana. Se alguém tentar te matar por sufocamento, nasce em você um desejo, uma força para tentar sobreviver. Inclusive você pode até matar. É o direito de proteção da própria vida quando está sob ameaça. Este direito de proteção da própria vida, também chamado de direito de autopreservação, direito de proteção, enfim, este direito irá compor o regramento do direito positivo. Como é que vai chamar o direito natural à proteção da vida lá no direito positivo? Legítima defesa. A legítima defesa é exatamente isso. Se você está sob perigo e agir de forma violenta, de modo até produzir o resultado morte, ok, você não será criminalizado. Agora vejam vocês,
O Rousseau, também aproveitando o gancho, vai dizer que, num dado concreto, numa situação concreta, se eu viver uma polarização, opostos, o direito positivo está na contramão daquilo que defende o justnaturalismo. O que defende o Rousseau? Devemos seguir o justnaturalismo. Beleza? Então olha só, agora eu vou tomar meu último golito de café e continuamos. Olha só, esta é a primeira parte da aula que pretendia discutir propriedade privada e algumas ponderações que deslizam a respeito do tema. A segunda parte da aula pretende discutir socialização, muito tranquilo, muito fácil, gente, não tem enrosco, belezinha. Olha só, na sociologia, nós vamos chamar de socialização aquele processo em que o sujeito é apresentado aos sistemas simbólicos. É o processo em que o sujeito é apresentado ao mundo. Dizendo de outro jeito, é o processo em que o sujeito será educado para participar dos sistemas sociais, para participar do mundão. Este processo em que o sujeito é preparado para participar do mundão, inclusive com a apresentação das coerções sociais, conhecendo as instituições sociais, processo este que gera, inclusive, condicionamento, que gera moldagem. Este processo nós chamaremos de socialização. Beleza? A definição é essa. Vou ler a definição para você para ficar bem marcadinho. Ó, socialização é o processo através do qual indivíduos são preparados para participar dos sistemas sociais. Uma realidade que aceitamos como natural, que simplesmente é o que parece ser. Leva o indivíduo a aprender a ser membro da sociedade, a partir da apresentação de coerções sociais que geram condicionamento e moldagem. Então vejam só, gente, o processo de socialização está colocado para todas as pessoas, independentemente de classe social. O processo de socialização, ele se divide em dois momentos. Há uma socialização primária, que ocorre na primeira infância. Em geral, nós pontuamos isso até os 6 anos de idade. Esta socialização primária é a própria criação do sujeito, não é? Sobretudo ali na interação com o pai e com a mãe, mas não exclusivamente, mas sobretudo. Às vezes está na escola desde nenezinho. Tá? Esta é a primeira formação, é a socialização primária que corresponde à primeira infância. A socialização secundária corresponde a todas as outras formas de socialização que ocorrerem depois da primeira infância. Estamos aqui numa aula de sociologia adaptada a partir de um processo digital que marca uma socialização secundária, claramente. Entendido isso, vamos então agora especular, criticizar um pouco a questão. O processo de socialização pode também significar um processo de dominação ideológica. Por quê, gente? Olha só. A ideologia que vai ser apresentada a você, o conjunto de valores, as noções de certo e errado, as noções de justo e injusto, de verdadeiro ou falso, de pode ou não pode. Estas noções compõem um arcabouço, um conjunto de ideias que nós chamamos de ideologia. A ideologia é uma força viva, concreta, que entra em você a partir dos processos de socialização. O jeito que você vai olhar para o mundo é decodificado pelos valores ideológicos que habitam o teu mundo interno. Portanto, se te apresentam uma ideologia que eventualmente não corresponda a valores da tua classe social, pensando em termos marxistas, essa ideologia
geraria em você uma falsa realidade, geraria em você alienação. Portanto, faria com que você fosse uma pessoa suscetível à dominação. E suscetível de forma dócil, inclusive. Porque você já está formatado, ideologicamente falando. Bom, gente, em linhas gerais, estas eram as ideias contidas na apostila que a gente tinha que trabalhar. Junto dessa aula, eu mandarei um link de aprofundamento que eu gostaria que vocês seguissem para justamente servir como material de apoio. Quero destacar que estou à disposição de vocês nas redes sociais, Instagram, Facebook, no próprio celular, né? Os nossos WhatsApps estão à disposição. Se você não tiver o meu WhatsApp e quiser conversar por aí, vai no meu Facebook, tá lá disponível, tá Daniel Lopes, Facebook, ou no Instagram, @Daniel_Lopes com 4 S's. Tá bom, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês. Marco aqui a minha sensação de saudade, o meu desconforto em aulas digitais, mas sempre compreendendo a conjuntura, entendendo que o movimento de resistência passa por isso. Valeu, gente! Um abração, tudo de bom aí no coração de vocês, muito carinhoso. Tchau!